O que é o tempo? Sentimos sua passagem a cada segundo de nossas vidas. Do tic-tac de um relógio às mudanças das estações, experimentamos o tempo como uma progressão linear, sempre em movimento. O passado se foi, o futuro ainda está por vir e o presente não passa de um momento fugaz. Mas, e se essa percepção de tempo for falha? E se o passado, o presente e o futuro não forem tão distintos quanto acreditamos? Ao longo da história, nossa compreensão do tempo evoluiu junto com nossas descobertas científicas. Os antigos egípcios, com sua intrincada compreensão da astronomia, dividiam o dia em 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Eles desenvolveram relógios de sol para medir essas horas, baseando-se no movimento do sol pelo céu. Enquanto isso, na antiga Mesopotâmia, os babilônios desenvolveram um sofisticado sistema sexagesimal de contagem, baseado no número 60. Esse sistema, ainda evidente hoje em nossas medições de tempo, 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, permitia uma cronometragem mais precisa. Essas primeiras civilizações viam o tempo como cíclico, marcado pelos padrões recorrentes da natureza, o nascer e o pôr do sol, as fases da lua, as mudanças das estações. Essa visão cíclica do tempo diferia da perspectiva linear que surgiria mais tarde no pensamento ocidental. No início do século XX, Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com sua teoria da relatividade. Einstein propôs que o tempo não é absoluto, mas sim relativo, dependendo do referencial do observador. Ele demonstrou que o tempo e o espaço estão interligados, formando um tecido quadridimensional conhecido como espaço-tempo. Uma das implicações mais surpreendentes da teoria de Einstein é a dilatação do tempo, o fenómeno em que o tempo desacelera para objetos que se movem em altas velocidades ou experimentam campos gravitacionais fortes. Isso significa que o tempo passa mais devagar para os astronautas a bordo de uma nave espacial em alta velocidade em comparação com seus colegas na Terra. Enquanto Einstein redefiniu nossa compreensão do tempo, alguns físicos foram mais longe, sugerindo que o tempo pode ser uma ilusão. Essas teorias propõem que o tempo não é um aspecto fundamental da realidade, mas sim uma propriedade emergente que surge de uma realidade mais profunda e atemporal. Uma dessas teorias é a gravidade quântica em loop, que sugere que o espaço e o tempo não são contínuos, mas sim compostos de unidades minúsculas e indivisíveis, chamadas loops. Nessa visão, o tempo emerge das interações desses loops, assim como a temperatura emerge do movimento das moléculas. Embora essas teorias ainda estejam em desenvolvimento, elas desafiam nossa compreensão convencional do tempo e levantam a possibilidade intrigante de que o tempo, como o experimentamos, pode não ser um aspecto fundamental do universo. Se isso for verdade, nossa percepção do tempo pode ser apenas uma construção da mente humana, uma maneira de organizar a experiência e a memória. Seção 5. Dobras no tempo. A realidade da dilatação do tempo. Enquanto a ideia do tempo como uma ilusão pode parecer ficção científica, os efeitos da dilatação do tempo, como previsto pela teoria da relatividade de Einstein, foram verificados experimentalmente. A dilatação do tempo é um fenómeno onde o tempo passa de maneira diferente dependendo da velocidade e do campo gravitacional de um objeto. Uma das evidências mais convincentes vem de relógios atômicos, que são dispositivos de cronometragem incrivelmente precisos. Esses relógios são tão precisos que podem medir diferenças minúsculas no tempo. Em 1971, físicos voaram com relógios atômicos a bordo de aviões ao redor do mundo. Este experimento foi crucial para demonstrar a dilatação do tempo em um ambiente prático. Quando compararam os relógios com relógios idênticos que permaneceram na Terra,
eles descobriram que os relógios aéreos haviam perdido uma pequena fração de segundo. Esta diferença, embora minúscula, foi suficiente para confirmar a teoria. Essa minúscula diferença na cronometragem confirmou a previsão de Einstein de que o tempo desacelera para objetos em movimento. Este fenómeno é conhecido como dilatação do tempo cinemática. Ainda mais dramaticamente, os satélites GPS, que orbitam a Terra em altas velocidades, experimentam a dilatação do tempo devido ao seu movimento e ao campo gravitacional mais fraco em sua altitude. Sem correções para a dilatação do tempo, os sistemas GPS seriam imprecisos. Seção 6. Viagem no tempo. Fato ou ficção? O conceito de viagem no tempo cativa a imaginação humana há séculos. Desde os tempos antigos, as pessoas têm sonhado com a possibilidade de mover-se livremente através das eras. De A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, a inúmeros filmes e romances de ficção científica, a ideia de viajar no tempo tem sido um tema recorrente na literatura e no cinema. A possibilidade de viajar pelo tempo alimentou nossos sonhos e desafiou nossa compreensão da realidade. A ciência moderna também tem explorado essa ideia fascinante. Embora a dilatação do tempo sugira que o tempo não é tão imutável quanto pensávamos, a viagem no tempo, especialmente para o passado, ainda é um conceito altamente especulativo. A possibilidade de viajar no tempo, particularmente para o passado, permanece altamente especulativa. Muitos cientistas acreditam que isso pode ser impossível devido às leis da física. A teoria da relatividade de Einstein não proíbe explicitamente a viagem no tempo, mas apresenta obstáculos formidáveis. A energia necessária para criar uma máquina do tempo seria imensa. Um grande desafio é a questão da causalidade, a relação entre causa e efeito. Se a viagem no tempo ao passado fosse possível, poderia criar paradoxos. A relação entre causa e efeito é fundamental para a nossa compreensão do universo. Paradoxos temporais, como o clássico paradoxo do avô, são um grande obstáculo. Se a viagem no tempo ao passado fosse possível, poderia criar paradoxos, como o clássico paradoxo do avô, onde um viajante do tempo poderia inadvertidamente impedir seu próprio nascimento. Apesar desses desafios, os físicos continuam a explorar as possibilidades teóricas da viagem no tempo, muitas vezes invocando conceitos exóticos como buracos de minhoca, túneis hipotéticos que conectam diferentes pontos no espaço-tempo. Esses buracos de minhoca, se existirem, poderiam teoricamente permitir a viagem no tempo. Apesar desses desafios, os físicos continuam a explorar as possibilidades teóricas da viagem no tempo, muitas vezes invocando conceitos exóticos como buracos de minhoca, túneis hipotéticos que conectam diferentes pontos no espaço-tempo. Esses buracos de minhoca, se existirem, poderiam, teoricamente, permitir a viagem no tempo. Seção 7. Um universo atemporal, explorando as possibilidades. Se o tempo for realmente uma ilusão, como seria um universo atemporal? Essa pergunta alucinante ultrapassa os limites de nossa imaginação e nos desafia a repensar nossa compreensão fundamental da realidade. Em um universo atemporal, o passado, o presente e o futuro existiriam simultaneamente, como quadros em um rolo de filme. Nossa percepção do tempo como uma progressão linear seria substituída por um agora estático e eterno, abrangendo todos os momentos no tempo. Tal universo seria profundamente diferente daquele que experimentamos. Embora o conceito de um universo atemporal seja altamente especulativo, ele serve como um lembrete de que nossa percepção da realidade é limitada por nossos sentidos e nossa compreensão do universo está em constante evolução. Seção 8. A flecha congelada. Teorias sobre a parada do tempo.
Enquanto a possibilidade de viagem no tempo permanece incerta, algumas teorias propõem que o próprio tempo poderia parar. Uma dessas teorias é o cenário do Big Crunch, que sugere que o universo, atualmente em expansão, eventualmente começará a se contrair sob a influência da gravidade. À medida que o universo colapsa sobre si mesmo, o tempo poderia desacelerar e, eventualmente, parar completamente no ponto de singularidade. Outra teoria, relacionada ao conceito de entropia, sugere que o universo eventualmente atingirá um estado de equilíbrio termodinâmico, onde tudo está na mesma temperatura e nenhuma transferência adicional de energia é possível. Seção 9. O futuro do tempo. Um enigma eterno. O tempo, o rio implacável que nos carrega de um momento para o outro, permanece um dos mistérios mais profundos do universo. Dos antigos relógios de sol à teoria da relatividade de Einstein, nossa compreensão do tempo evoluiu junto com nossas descobertas científicas. No entanto, a verdadeira natureza do tempo continua a nos escapar. À medida que continuamos a explorar o cosmos e a nos aprofundar nas leis fundamentais da física, talvez um dia possamos desvendar os segredos do tempo.